Capítulo 21. Adeus a Lórien. Sob a luz etérea de Lórien, a mística floresta de árvores douradas, a comitiva do Anel foi convocada ao salão de Celeborn, o senhor de Lórien, e sua esposa Galadriel, a Dama da Luz. Eles foram recebidos com honras e gentilezas, mas o momento era de despedida. Um adeus ao refúgio que havia lhes proporcionado um breve alívio em sua árdua jornada. Celeborn declarou que era hora de partir. Uma escolha difícil estava diante deles: permanecer na segurança de Lórien ou enfrentar os perigos que os aguardavam. Aqueles que escolhessem ficar poderiam, mas sabiam que a paz era uma ilusão passageira, pois o conflito iminente com o inimigo estava à espreita, ameaçando até mesmo os confins protegidos de Lórien. Galadriel, com sua sabedoria, percebeu que todos haviam resolvido continuar a demanda. Boromir, de Gondor, expressou seu desejo de seguir para sua terra natal, enquanto Aragorn, o herdeiro de Isildur, estava incerto, perdido em pensamentos sobre o caminho a seguir após a perda de Gandalf, o cinzento, seu guia e mentor. A comitiva enfrentava um dilema: seguir para o oeste e alcançar Minas Tirith, ou cruzar o grande rio Anduin para o leste, na direção de Mordor, a terra do inimigo. Celeborn, com generosidade, ofereceu barcos para auxiliar na travessia do Anduin, uma ajuda valiosa, porém incapaz de solucionar a encruzilhada de seus destinos. Naquela última noite em Lórien, a comitiva, liderada por Aragorn, debateu fervorosamente sobre o Anel e os caminhos que poderiam tomar. A discussão girou em torno da estratégia e da esperança, mas nenhuma decisão concreta foi tomada. Boromir, cujos olhos revelavam um conflito interno, falava em defesa de Minas Tirith, mas suas palavras sugeriam um fascínio perigoso pelo Anel. Conforme a noite avançava, a comitiva recebeu presentes dos elfos: lembas, o pão de viagem, leve e sustentável, que serviria como provisão quando todas as outras falhassem. Gimli provou e aprovou, comparando-os com os pães dos Beornings, reconhecidos mestres na arte da panificação. Os presentes foram capas tecidas com um fio especial que refletia as cores do ambiente, proporcionando camuflagem e proteção. Essas capas, embora não fossem à prova de armas, ofereciam conforto, aquecendo ou refrescando conforme necessário. Elas tinham broches que brilhavam como gotas de orvalho sob a luz das estrelas. Pippin, o Hobbit, questionou sobre a magia das capas, ao que o líder elfo respondeu que elas eram simplesmente o produto do amor e da habilidade élfica. Quando chegou o momento de partir, Haldir retornou das fronteiras do norte para guiar a comitiva pelo sul, alertando-os sobre os sinais de inquietação da terra e dos céus. A despedida do gramado perto da fonte foi um momento melancólico, pois o local havia se tornado um refúgio para eles. A viagem continuou através da majestosa Caras Galadon, uma cidade agora silenciosa, exceto pelo canto dos elfos entre as árvores. Haldir os conduziu até um grande portão e uma ponte branca, marcando a saída da cidade élfica. Ao adentrarem uma região mais aberta, foram presenteados com a visão de um gramado pontilhado com flores Elanor, resplandecendo ao sol, ladeado por 2 rios: o Veio de Prata e o Grande Rio, cada um fluindo com sua própria beleza e força. Em um ancoradouro, encontraram barcos prontos para a jornada, junto com cordas de Hithlain, um material desconhecido para os viajantes, mas prometido ser útil. A comitiva se organizou para embarcar: Aragorn, Frodo e Sam em um barco, Boromir, Merry e Pippin em outro, e Legolas e Gimli, agora amigos inseparáveis, no terceiro. Os elfos advertiram sobre a leveza e o comportamento caprichoso dos barcos. Assim, com os barcos carregados e o grupo a bordo, eles começaram a partir, sob o olhar atento de Haldir e dos outros elfos. Sam,
olhando apreensivo para a margem que se afastava, segurava firme enquanto a correnteza os levava e as folhas douradas do Malorn dançavam na água ao redor deles. Num momento mágico, na curva fechada do rio, um espetáculo deslumbrante se revelou diante dos viajantes. Um grandioso cisne, cujo peito branco cortava as águas, aproximava-se conduzindo um navio em forma de ave, obra primorosa dos elfos. Remado por 2 elfos de vestes alvas, o navio trazia no centro Celeborn e, em pé, a radiante Galadriel, adornada com uma coroa de flores douradas e dedilhando uma harpa, enchendo o ar com uma canção límpida e melancólica. A canção de Galadriel evocava imagens de folhas de ouro, ventos que sussurram entre galhos e mares além do sol e da lua, onde árvores douradas cresciam sob estrelas eternas. Ela lamentava o inverno que se aproximava, o dia sem vida, e ansiava por um barco que pudesse levá-la através do vasto mar. Ao terminar a melodia, com voz cristalina, ela saudou os companheiros com um último adeus e bênçãos da sua terra. Celeborn convidou-os para um banquete de despedida sobre a relva verde, à beira do rio, onde a corrente os levaria para longe de Lórien. Frodo, encantado pela senhora, mal tocava a comida, perdido na beleza e na voz dela, agora sem perigo, mas com uma presença tanto imediata quanto distante, como uma visão do passado que os homens às vezes veem nos elfos. Após o banquete, Celeborn falou sobre a viagem que os esperava, um caminho que os levaria a uma terra desolada de pântanos e charnecas, até as cataratas de Haurus e os campos alagados do Nindalf. Aconselhou Boromir e Aragorn sobre a rota para Minas Tirith, alertando-os sobre os riscos de Fangorn, uma floresta estranha e pouco conhecida. Boromir reconheceu a obscuridade das lendas de Fangorn, vistas em Minas Tirith como contos de fadas, mas Aragorn, com sua vasta experiência, não duvidou de sua capacidade de navegar por Rohan e Fangorn, se necessário. Celeborn, por fim, advertiu-os a respeitar as tradições e histórias antigas, pois poderiam conter sabedorias esquecidas pelos sábios. Em um momento de despedida carregado de emoção, Galadriel, a senhora de Lórien, ergue-se com a majestade de sua linhagem élfica e oferece um brinde de adeus à comitiva. Celeborn, seu nobre consorte, aceita a taça de hidromel branco, e juntos eles partilham um momento de esperança, mesmo à sombra do crepúsculo que se aproxima. Um a um, Galadriel chama os membros da comitiva, oferecendo presentes que carregam o peso da memória e do destino. Para Aragorn, um líder nato, ela entrega uma bainha esplêndida para Andúril, sua espada, prometendo que nunca se manchará ou quebrará, mesmo na derrota. Ele, com o coração cheio de desejos não pronunciados, recebe ainda um broche de pedra verde, um símbolo de esperança e nome que lhe era destinado, Elessar, a pedra élfica. Os hobbits, Merry e Pippin, são agraciados com cintos de prata, cada um adornado com uma flor de ouro. Legolas, o elfo da comitiva, recebe um arco formidável dos Galadrim, e Sam, o jardineiro fiel, é presenteado com uma caixa de terra abençoada, prometendo florescer seu futuro jardim. Gimli, o anão de coração nobre, comove Galadriel com um pedido simples, porém profundo. Um único fio de seu cabelo dourado, ultrapassando em valor todas as riquezas da terra. Com gentileza, ela concede ao anão 3 fios, um gesto que sela um vínculo eterno de amizade entre raças distantes. Por fim, a Frodo, o portador do anel, ela entrega um frasco contendo a luz de Eärendil, sua estrela guia, para iluminar as sombras mais escuras que ele possa vir a enfrentar. A comitiva do anel, após ter se preparado, tomou seus lugares nos barcos sob os acenos dos elfos de Lórien. Eles se afastavam em silêncio, enquanto a correnteza os carregava, deixando para trás a margem onde a senhora Galadriel, um vislumbre de beleza e poder, permanecia solitária. Enquanto os barcos deslizavam, todos olhavam para trás.
para a imagem de Galadriel, que parecia diminuir na distância, tornando-se um pequeno brilho, como um cristal distante, enquanto sua voz se elevava com uma canção em élfico, indecifrável, mas memorável para Frodo. A melodia, embora bela, não oferecia consolo, e mesmo sem entender as palavras, a sensação de perda era tangível. A música falava de despedidas, da beleza de Lórien, que agora se tornava apenas uma memória, de uma taça que jamais seria preenchida novamente e da névoa que encobriria Valimar de seus olhos. Era um adeus, não só a Galadriel, mas também a esperança de um dia retornar àquela terra encantada. A luz de Lórien desaparecia à medida que o rio curvava e a jornada prosseguia, com o sol ofuscando os olhos dos viajantes cheios de lágrimas. Gimli, o anão, lamentava, confessando a Legolas que nada mais chamaria de belo após essa despedida. Legolas consolava Gimli, dizendo que ele havia escolhido esse caminho e que a memória de Lórien seria uma recompensa eterna, sempre viva em seu coração. Gimli, porém, achava que a memória era fria, um mero reflexo da realidade, diferente para os anões em comparação com os elfos. Decididos a deixar as emoções de lado, eles dirigiram os barcos carregados para a margem oeste, seguindo Aragorn. E assim a comitiva continuava seu caminho, descendo o grande rio, cercados por florestas nuas e sem sinais das terras que ficavam para trás. O silêncio imperava e a noite caía sem estrelas, enquanto eles navegavam pelas sombras das florestas a oeste, passando por árvores fantasmagóricas, até que o cansaço vencia Frodo e ele adormecia, levado pelo barulho suave do rio. Se você gostou desse vídeo, curta! Ajuda muito em nosso trabalho. Também considere seguir, clicar no sininho para receber todas as atualizações e compartilhar com seus amigos. Muito obrigado e até a próxima história!